Olá, você que nos assiste pela nossa BNews TV, eu sou Victor Pinto, estamos começando aqui mais uma edição do Fato e Opinião. Nesta edição nós vamos dar início à nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Bahia. Essa eleição acontece no próximo dia 24 de novembro e são 4 os candidatos que concorrem à sucessão de Fabrício Castro na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia, melhor dizendo. E eu tenho satisfação de receber aqui nos nossos estúdios ele que é advogado, é um desses candidatos, Ricardo Nogueira. Ricardo, satisfação em tê-lo aqui no nosso Fato e Opinião. Satisfação é toda minha. Bom dia a todos os ouvintes do BNews e obrigado pelo convite, Vitor. Ricardo, eu queria que você já de cara se apresentasse aos nossos seguidores, nossos internautas, o pessoal que vai ouvir o podcast, o pessoal que vai assistir no YouTube também. Quem é Ricardo Nogueira e por que Ricardo Nogueira está nessa disputa pela presidência da OAB Bahia? Bom, eu tenho 11 anos de advocacia, né? Na verdade, desde a época, voltar um pouquinho para o pessoal conhecer melhor, desde o início da faculdade, eu sempre busquei estagiar em vários lugares diferentes, estagiei em 3 órgãos públicos, 3 escritórios particulares, sempre querendo aprender a prática, além da teoria, para justamente, quando chegasse ao mercado de trabalho, estar bem capacitado e sabendo das dificuldades que se tem, né? Sabendo das dificuldades do judiciário, por exemplo. E ao longo dos 11 anos de advocacia, eu comecei a sentir na pele o problema, né? Que a gente já, como cidadão, a gente já percebe, mas dentro da advocacia a gente vai lidando com o poder público, né? Quando a gente vai diligenciar um processo no fórum, tudo isso a gente vai percebendo a baixa qualidade, muitas vezes, das decisões judiciais, né? E a exigência de recursos e os anos que vão passando e os processos que nunca se acabam, né? E na gestão da OAB, especificamente, me gerou muita insatisfação, como para a maioria dos advogados, e tem um grupo, não apenas Ricardo Nogueira, existe um grupo, que é um grupo chamado Liberta OAB, que deu nome à chapa, que é formada são 116 membros, né, 102 do Conselho Seccional, mais Caixa de Assistência dos Advogados, Conselheiros Federais. Além disso, o grupo é maior ainda do que isso, tem mais pessoas, então é uma movimentação intensa. Mas retomando aqui a minha apresentação, eu gostaria de falar um pouco das características das qualidades que eu sempre busco cultivar em mim, que é a integridade, a honestidade. Sempre busco ser muito sincero, verdadeiro com as minhas palavras, com as minhas ações, né? E sempre busco agir com coragem e destemor. Porém, também sou bastante diplomático. Quando a gente fala de coragem, normalmente fica parecendo que é uma pessoa que só vai brigar. Não, eu gosto muito de ir pela via diplomática, né? Mas desde que não interfira nas convicções e no que é justo, na busca da justiça, né? Então a ideia é essa, buscar a verdade e ali encontrar o caminho da justiça, né? Só para situar você que está nos assistindo, além de Ricardo Nogueira, concorrem à presidência da OAB a Daniela Borges, a Ana Patrícia Dantas Leão e o Dinailton Oliveira. São 4 os candidatos que estão aí nessa luta, nessa briga para a presidência da OAB Bahia. Você, nas suas propostas, e é muito incisivo quanto a isso, você fala de tirar a ideologia e a política, vamos colocar assim, a partidarização da OAB Bahia. O termo que você coloca desideologizar. Isso, desideologizar a OAB. Mas assim, você é filiado ao PRTB, você foi candidato na eleição de 2020 a vereador. Não é o contrassenso você defender uma não política partidária dentro da OAB, sendo que você é filiado a um partido político? Ótima pergunta. Bom, cada pessoa tem uma natureza, né? Uma natureza própria, uma peculiaridade sua. E eu, como vocação, sempre exerci a cidadania de modo muito ativo, em diversos aspectos. Se você olhar minha trajetória, eu sempre elaborei projetos e encaminhei, sem buscar nenhum objetivo pessoal, benefício pessoal, buscando apenas contribuir para a melhoria da sociedade.
encaminhei inclusive para a própria OAB projetos que foram até arquivados e depois, por coincidência, a OAB utilizava como, por exemplo, remuneração dos advogados dativos. A OAB passou depois a defender essa mesma bandeira, inclusive foi até bandeira de campanha do Fabrício, né? Depois quando ele disputou. E eu tinha um projeto que eu tinha encaminhado para lá e tinha sido arquivado na OAB, então esse é um dos exemplos. Então eu sempre tive um exercício ativo da cidadania e o fato de eu ter sido candidato a vereador só corrobora isso. E, por exemplo, Rui Barbosa foi senador e ninguém poderia dizer que o Rui Barbosa não tem condição de ser um presidente da Ordem dos Advogados. A questão é ética, você saber separar o que é a sua visão política do que é o objetivo da instituição. Eu tenho a minha visão e eu, chegando lá dentro da OAB, eu não posso distorcer os objetivos institucionais para favorecer aquela minha visão ou o interesse de um grupo qualquer. Isso daí eu não posso fazer de modo algum e ninguém pode fazer isso, né? Então, eu sei separar muito bem. Eu falei do Rui Barbosa, mas a gente tem, por exemplo, o vereador atual, o Edivaldo Brito, né? E isso, que é um grande jurista e um grande advogado e também extremamente competente, membro inclusive da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Então quem poderia falar? Na verdade, a vida política muitas vezes se faz também com advogados. Agora, é uma questão de ética, de saber separar as coisas, né? Mas você quer uma OAB fechada só para resolver as questões da advocacia, na parte jurídica, do modus operandi da justiça, da relação advogado-justiça, e não ter nenhuma discussão, por exemplo, política social dentro da OAB, ou pelo contrário? Essa pergunta é bem abrangente, então eu vou explicar detalhadamente. Bom, o meu problema é com a questão partidária. Certo. A OAB ela é uma instituição política porque ela faz parte da ideia de polis, ela está dentro da vida política. Mas ela não pode estar vinculada a partidos, porque ela não é parlamentar, ela não exerce a função parlamentar, ela não pode se intrometer nessas questões. Porém, pelo zelo da ordem jurídica, que ela tem dois objetivos precípios, né? Um é justamente regulamentar a profissão e defender ali as prerrogativas do advogado, a outra é zelar pela ordem jurídica. Então a gente precisa analisar o que existe na ordem jurídica e buscar aplicar aquilo. Se houver algum ato de governo que esteja em desconformidade, por exemplo, a OAB deve sim atuar. Mas ela não pode começar a fazer o uso, como por exemplo no Conselho Federal, isso foi o que está mais gritante, é o Felipe Santa Cruz, que a média é de uma ação a cada 2 dias contra o governo federal, por exemplo. Isso, o governo federal poderia ser qualquer outro governo, né? Mas eu falo que parece muito mais que é uma perseguição política do que simplesmente cumprir o objetivo da instituição. Então, respondendo a sua pergunta, eu chegando à presidência da OAB na Bahia, eu vou acompanhar, sim, o que estiver acontecendo. Se houver algo que esteja destoando do ordenamento jurídico, claro que a OAB tem que agir. E aí eu posso até aproveitar a oportunidade aqui e falar. Agora o governador Rui Costa falou sobre cortar salários de servidores públicos que não estiverem vacinados. Ou até exonerar, já tinha se mencionado anteriormente, exonerar servidores públicos que têm estabilidade. Estabilidade é justamente uma garantia contra a atuação, o abuso de poder, né? Então, o governador e qualquer outro governante, ele está vinculado também, subordinado à legislação. Né? Não é a vontade pessoal dele. Então, a OAB, eu vejo que ela tem o dever de agir em casos como esse, né? Como para impedir que haja uma ilegalidade a esse ponto, né? Porque é completamente ilegal e inconstitucional isso daí, porque vai prejudicar o sustento. Se a pessoa se colocar, imagine um trabalhador que tem ali sua convicção política, filosófica, sua crença religiosa, simplesmente no exercício da sua liberdade, se olhar os tratados de direito internacional que foram construídos na época, logo depois do regime nazista, existia explicação científica para aquilo que Adolf Hitler fez, né? E também a gente pode ver que, na verdade, vai haver uma exclusão social, um apartheid social, porque vai começar a haver uma discriminação entre aquelas pessoas que estão vacinadas ou não vacinadas. A ciência ela deve continuar trabalhando para melhorar a segurança e a eficácia da vacina, mas não isso ser imposto a ponto de excluir da sociedade a pessoa que pensa de um modo ou de outro. A gente não pode ter uma ditadura do pensamento, todo mundo precisa pensar desse jeito, senão vai ser excluído, não vai poder. Lá no Mato Grosso teve uma
um prefeito que proibiu de entrar no supermercado que não estivesse vacinado. Então a pessoa não poderia entrar para comprar a própria comida. O que é que vai fazer? O que vai catar lixo para poder comer? Então as pessoas precisam pensar nas consequências dos atos que praticam. Então isso foge às regras de direito internacional sobre ética médica, até da autonomia do paciente, ou até o paciente doente, ele pode também decidir se vai se submeter a um tratamento, ainda mais o saudável. Então, nesse tipo de situação, acho que a OAB deve sim intervir por uma questão de ordem jurídica, mas não por uma questão político-partidária. Eu queria que você comentasse também uma proposta sua, que é a assistência ao advogado novato, ao recém-formado, o jovem, e também ao advogado idoso. O que me chamou a atenção foi justamente essa questão da assistência ao advogado idoso, porque de fato o jovem já sai da faculdade com a juventude pulsando e corre atrás, mas o idoso, para se alocar nesse mercado, já é comum no nosso mercado de trabalho do dia a dia, uma pessoa idosa, uma pessoa mais madura, conseguir se alocar. Eu imagino na advocacia também, que deve ser muito complicado. Qual é o tipo de proposta que você tem para esse público? Em relação ao jovem, eu faço uma distinção entre jovem e iniciante, porque existem pessoas às vezes mais experientes, mais velhas, que terminam a faculdade de Direito depois e entram no mercado. Então, sim, não necessariamente jovem, porém está iniciando na advocacia. Então, é importante a gente perceber que o uso da palavra jovem tem uma finalidade muitas vezes eleitoreira. Ou até a própria criação do Conselho Consultivo do Jovem Advogado, eu vejo que acaba excluindo também as pessoas mais velhas que entraram na profissão depois. Eles ficam desassistidos, né? Então, só que se olharmos a composição hoje do quadro de inscritos na OAB, a maioria esmagadora é de jovens. Por isso se fala tanto em jovem, do mesmo modo que se fala de mulher, porque a maioria hoje na Bahia já é de advogada, né? Mulher no caso. Então eu vejo que é muito mais um uso político eleitoreiro essa questão. Então eu gosto de falar em advogados iniciantes. Realmente o advogado, quando entra no mercado, ele encontra um grave problema. Primeiro, ele vai ter uma dificuldade de conseguir clientela, porque ele chegou naquele momento no mercado, então ele vai formando ao longo do tempo essa clientela. Ele vai ter dificuldade de pagar um aluguel de uma sala, de montar a mobília, de pagar a energia, água, contratar uma secretária. É um custo enorme. Isso há uma dificuldade para ele se posicionar. Hoje já existem algumas salas onde o advogado pode fazer um atendimento. Isso pode ser melhorado como uma forma de haver ali um período transitório, né? Eu já apresentei um projeto, quando eu falei de remuneração dos advogados dativos, era justamente relacionando a remuneração dos advogados dativos com a advocacia em início de carreira. Porque, como eles têm dificuldade de obter clientela, a ideia era criar um cadastro vinculado ao judiciário e à OAB, para poder disponibilizar o nome desses advogados, que eles poderiam conseguir esses clientes, e ali eles já teriam uma forma de ingressar no mercado. E tinha um grande objetivo, era também impedir que eles ficassem à mercê da exploração dos grandes escritórios. Porque os advogados associados e os advogados empregados acabam se submetendo a situações muito complicadas, né? Todos os advogados sabem. E, além disso, com essa produção em modo industrial que é feito pelos grandes escritórios, acaba havendo uma concorrência desleal também com os pequenos escritórios e com os advogados autônomos. Então, só que a OAB deixa de adotar medidas que venham a coibir esse tipo de prática. E isso acaba refletindo também no aspecto do financiamento de campanha, né? Se você observar a OAB, a campanha eleitoral na OAB é milionária, na maioria das chapas, né? Então, por que isso acontece? De onde vem esse dinheiro, né? Eu tenho já repetido algumas vezes, usando a expressão em inglês, follow the money. Siga o dinheiro e veja quais são os interesses que serão defendidos. Não serão os interesses do advogado autônomo, associado, empregado e dos pequenos escritórios. E a chapa Liberta OAB é formada por esse grupo, né? Que, apesar de ser maioria, acaba não tendo guarida na atuação da OAB. Então é isso que a gente pretende mudar. Em relação ao advogado idoso, ele vem sendo também excluído da profissão e, como hoje é a minoria, acaba não tendo o acolhimento da OAB. E hoje o processo eletrônico,
os meios de informatização, que são benéficos, que vêm muitas vezes para ajudar, também trazem consequências negativas. E a atuação da OAB precisa ser para minorar isso, possibilitando que os advogados mais velhos possam continuar no mercado de trabalho, se assim desejarem. Ricardo, nesses 4 nomes, a gente tem Dinailton, que já foi presidente da OAB. Você tem a Ana Patrícia, que é a atual vice-presidente e em tese rompeu com o Fabrício e se fez oposição. Você tem a Daniela Borges, que é conselheira federal, que faz parte da OAB já tem um tempo também, faz parte das comissões da OAB, que carregam muita experiência. Não é difícil topar essa parada com nomes que já têm uma carga, uma história, vamos colocar assim, de trabalho interno, de trabalho na OAB? Eu fico muito feliz em não ser parte do grupo que aí está. E porque, justamente, eu não tenho incoerência na minha trajetória, né, e no meu discurso. Se você olhar, é o discurso mais coerente que tem. Por isso que a gente traz a ideia de renovação e de alternância, né. Com certeza existem pontos positivos e negativos em todas as trajetórias, né? Não quer dizer que alguém vai acertar tudo, nem outro vai errar tudo. Mas o fato desse pessoal estar há tanto tempo na gestão, isso mostra que eles já fizeram o que poderiam. Então agora é só perpetuação na gestão, né? E isso daí precisa ser alterado, sem dúvida alguma. Você fala da questão da disputa de gênero. No debate que teve na Salvador FM, você rivalizou com a Ana Patrícia sobre isso. E é muito forte hoje a discussão da presença da mulher, e a gente tem 2 chapas femininas com mulheres na cabeça. Por que ser contra essa disputa, essa possibilidade de uma mulher ser presidente da OAB? Nós não temos nenhum problema com a mulher ocupar qualquer cargo. Ela pode ser presidente da OAB, pode ser presidente da República, pode ser o que for, desde que seja uma opção dela, né, de acordo com a liberdade de cada pessoa escolher. Não coadunamos com a cota de discriminação por gênero, porque existe um problema histórico em torno disso, né? Queria traçar brevemente aqui um discurso, que existe durante a Revolução Industrial, surgiu ali o movimento operário e foi guiado de um modo a direcionar a política, muitas vezes, como massa de manobra, e agora, com a evolução do sistema capitalista, né, foi melhorando as condições de vida das pessoas, chegando agora à 4ª Revolução Industrial, onde houve uma diminuição da influência do movimento operário, e para se mexer na emoção das pessoas, porque as pessoas são guiadas muitas vezes pela emoção, começaram a acender essa questão da política identitária, né, ganhar mais força. E é nesse momento que vem a questão das cotas. Existe vulnerabilidade? Existe. A mulher tem vulnerabilidade que o homem não tem. Existe vulnerabilidade que o homem tem que a mulher não tem. Isso é natural. Cada um numa condição vai ter. Agora, quando se impõe essa política de cotas, ela acaba sendo uma barreira eleitoral para que grupos independentes venham a disputar a eleição. E se a gente pensar em um projeto democrático, a gente precisa abrir o processo eleitoral, porque é ali que vai se iniciar a discussão. Agora mesmo, nós da Chapa Liberta OAB estamos enfrentando esse problema, né? Porque nós fizemos um mandado de segurança, impetramos um mandado de segurança sobre essa questão e ainda não temos uma resposta positiva sobre esse ponto da cota por gênero, né? Então é um debate que ainda está muito aceso e eu vejo que, principalmente a candidata Daniela Borges, a Ana Patrícia e a vice do Dinailton, todas as 3 usam esse discurso, né? Mas ele não tem, ele passa a ser um pouco frágil no momento em que se olha que a Chapa Liberta OAB, por exemplo, na diretoria executiva tem 5 pessoas e apenas eu sou homem, são 4 mulheres. Então não tem nem como ter uma discussão, falar em misoginia, nem machismo, não é essa a questão. Só que o nosso critério não foi o gênero. O critério de escolha foi competência, qualificação, vontade de trabalhar, engajamento. Esses são os critérios para poder selecionar as pessoas mais capacitadas para estarem naquela posição. Você é a favor que os inadimplentes possam votar na eleição da OAB? Olha, a princípio, se considerar a norma posta, o inadimplente não poderia votar. De acordo com a situação hoje da inadimplência está em 70%, agravada pela pandemia, isso passa a ter
uma lógica de que se venha, excepcionalmente, agora abrir essa opção da votação. Afinal de contas, é do interesse de toda a categoria escolher aquele que tem a maior representatividade. Só que tem uma informação adicional que o pessoal não tem percebido. Quando a gente forma a chapa, nós recebemos uma lista com o nome de todos os advogados para a gente poder fazer contato, né? Só que eles não informam quem está adimplente e quem está inadimplente. Com isso, a gente tem aí quase 60 mil advogados que a gente vai precisar fazer o contato. Se só existem 30 que estão adimplentes, a gente poderia focar apenas nos 30. Só que o pessoal da situação talvez tenha acesso a essa informação. Então, a disputa eleitoral já começa também a ser influenciada negativamente se você vai ter que entrar em contato com 60 mil e o outro vai apenas com 30% desse número. Já há uma disparidade até na eleição. Por esse motivo, eu acho que para garantir um processo eleitoral mais idôneo, deveria sim ser aberto para os inadimplentes poderem votar. A gente levou essa questão para a comissão eleitoral também, e falaram que não poderiam nem fornecer a lista com essa distinção se era adimplente ou inadimplente, porque era uma questão que envolvia ali uma questão pessoal, né? E eu até entenderia isso se a OAB não tivesse, anos atrás, eu acho que ainda foi no segundo mandato do Luiz Viana, assinado um contrato com a empresa Advise, na qual a OAB comercializou os dados dos advogados com a Advise, entregando inclusive as informações se estava adimplente ou inadimplente. Isso é muito importante aqui, a gente aproveitar esse espaço para mencionar. Na época eu comecei a receber muito spam e vi que tinha esse contrato e desconfiei que era por conta dessa comercialização, porque existe um mercado com os dados pessoais, né? E eu queria obter o contrato para entender o que tinha acontecido, mas o contrato estava como sigiloso. Só que tempos depois, a OAB e a Advise tiveram uma rusga e isso virou um processo judicial. A OAB pediu o sigilo daquele processo, falando que era para preservar os dados dos advogados, mas não tinha os dados dos advogados ali naquele processo, só tinha um contrato da OAB com a Advise. E a juíza negou. Quando eu soube disso, eu fui até lá e li e tive acesso ao processo judicial, que é público, e tive conhecimento realmente da comercialização dos dados. Inclusive a Advise poderia comercializar os dados com terceiros, né? Então isso é muito grave, é uma questão do tratamento de dados. Hoje a gente tem a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Naquela época ainda não tinha, mas já existiam fundamentos ali de direito à intimidade, direito ainda em órbita constitucional, direito à privacidade, e esses dados não poderiam ter sido comercializados sem o conhecimento dos advogados, a menos que tivesse autorização expressa de cada advogado, né? Então essa é uma questão que eu vejo que a OAB precisa ter responsabilidade, e eu formulei na época um requerimento para a OAB sobre esse assunto também, que mais uma vez foi arquivado. Então eu acho que a OAB tem que ter responsabilidade com o tratamento dos dados dos advogados. Porém, no processo eleitoral, em relação a essa questão, como tem uma ligação direta com o interesse da categoria, a gente precisa então abrir hoje a possibilidade dos inadimplentes votarem sim. E a gente conversou aqui no nosso Fato e Opinião, esse programa especial da cobertura das eleições da OAB Bahia, com o Ricardo Nogueira, ele que é um dos 4 candidatos à sucessão de Fabrício Castro. Ricardo, muito obrigado, e fica aqui agora o espaço para suas considerações finais. Muito obrigado, Vitor, pelo espaço, e muito obrigado à equipe do BNews e a todos os espectadores. Bom, nós estamos aqui numa batalha onde nós estamos observando um gasto milionário com as campanhas eleitorais. Então o eleitor deve ter muito cuidado quando for escolher para dar um voto consciente. Precisa olhar além da maquiagem, além da propaganda, que muitas vezes é direcionada por marqueteiros. Vejam qual candidato que tem o discurso mais autêntico e verdadeiro. Veja aquele que você vai poder confiar realmente, que está defendendo os interesses do advogado autônomo, do advogado associado, do advogado empregado, do advogado dos pequenos escritórios, porque esses compõem a maioria. Então, com essa missão que nós da Liberta OAB estamos de buscar renovação e a libertação da nossa entidade, vamos desideologizar, despartidarizar e defender as prerrogativas do advogado. Temos 41 propostas que eu convido para que vocês olhem nas nossas redes sociais, certo? Se tiverem sugestões, podem mandar. Então, Chapa Liberta OAB, Ricardo Nogueira, candidato a presidente da OAB Bahia, Tatiana Chaves para vice, e o número é 83. Obrigado. Pois é.
Esse foi mais um Fato e Opinião aqui para você, direto dos nossos estúdios, localizados na Avenida Tancredo Neves, aqui em Salvador. Esse programa teve a produção também dos nossos repórteres da Editoria de Justiça, o Marcos Maia e o Lucas Pacheco. Nós vamos dar continuidade, a gente vai fazer essa cobertura. E o noticiário de justiça você acompanha no bnews.com.br, tem lá a nossa aba de justiça com atualizações todo dia para você que é advogado, para você que gosta de estar antenado do universo jurídico, você poder acompanhar não só dos bastidores e da movimentação jurídica aqui no estado da Bahia, como no Brasil e no mundo. Forte abraço a todos e a gente volta em uma próxima edição do Fato e Opinião.